Olá, pessoal! Então, estamos de volta com o nosso projeto de leitura 6 livros para 2023. Na verdade, este será o vídeo do primeiro livro do projeto. Nós temos o vídeo de apresentação, vou deixar aqui em cima, lá embaixo para vocês. E é um projeto assim que eu venho fazendo há anos, mas desta vez escolhi apenas 6 livros para o ano e não 12. Então, em vez de ser um livro a cada um mês, será um livro a cada 2 meses. E hoje a gente vai conversar sobre o primeiro, né? Que, assim, já começamos da melhor forma possível, acredito eu, com o livro de janeiro e fevereiro, O Não Me Abandone Jamais, do Ishiguro. Gente, que livro! Vou tentar, assim, não ser muito prolixa, tentar não falar demais, como eu sempre faço. Mas esse livro me tocou de tantas formas, gente. Um livro tão profundo que vamos ver se eu vou conseguir só ficar assim por cima mesmo. Não darei spoilers, tá? Assim, apesar de eu achar que o spoiler principal já tá em as sinopses de todos os sites, enfim. Não seria um spoiler, mas é a parte mais chocante do livro, né? Vocês já vão entender, porque apesar de ser uma distopia, não tem nada de chocante. Quer dizer, o livro inteiro é chocante, mas ele é muito sutil, então não tem nenhuma parte, né, que te pega de surpresa, né, te deixa naquele estado de desespero, talvez, de choque mesmo, né? Eu acho que essa é a palavra, como a gente vê em outras distopias, como 1984, Admirável Mundo Novo, né? O Fahrenheit também, 451, a gente tem aqueles momentos intensos que a gente não tem aqui no Não Me Abandone Jamais, mas o livro inteiro é como se fosse, sim, um choque, né? Constante. Então, aquele choque, assim, que desde a primeira parte até o final você tá naquele estado de choque, assim, sem esperança, né? E, enfim. Mas vamos lá, gente. Tô aqui com o meu chazinho, tá frio, né? Tá piorando, o frio tá piorando. Achei que fosse melhorar depois de fevereiro, né? A gente já entrou na primavera, se não me engano. Mas não, em março está piorando. Eu acho que a gente vai ter neve semana que vem. Nevou um pouco em dezembro, né? Foi acho que começo de dezembro, mas eu achei que não íamos ter neve mais neste inverno, mas aparentemente teremos semana que vem. Mas vamos lá, gente. Estou com meu chazinho aqui para me esquentar. Esse chá de hoje, não sei se vocês se importam com esse tipo de comentário, né? Esse tipo de informação, mas é o chá de Hawthorn, ou seja, espinheiro. É muito bom para circulação, então sempre que eu tô com muito frio eu tomo ele. E é um dos meus favoritos. Também estou com o casaco. Geralmente não uso casaco quando eu vou gravar pra vocês, mas tá muito frio e eu tô aqui na biblioteca e não tô com nenhum aquecedor aqui. O caçador faz muito barulho. Eu não quero que atrapalhe o vídeo, mas vamos lá, gente. Vamos falar sobre o Não Me Abandone Jamais. Bom, ele foi publicado em abril de 2005 pelo Ishiguro, Kazuo Ishiguro. Ele é um escritor britânico, nascido em Nagasaki, no Japão, mas ele foi para o Reino Unido com 5 anos com os pais dele. Então, assim, ele é britânico, né? E ele é um autor, gente, um escritor renomadíssimo. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2017. E, assim, ele é muito aclamado, sabe? Muito renomado. E depois de ler esse livro sensacional, eu quero ler tudo que ele já escreveu. E enquanto eu tava lendo aqui, até na escola, os professores, né, viam, Júlia, o que você tá lendo? Eu, Ishiguro. Todo mundo comentava, maravilhoso. Leia esse, leia aquele, leia esse do Ishiguro. E ele tem bastante livro, né, publicado aí. Então, só me deixou mais empolgada para ler o resto das coisas que ele já escreveu. Inclusive, Ishiguro, gente, disse que o Dostoiévski é uma das suas influências. Então, enfim, né? Deve ser por isso que eu gosto tanto dele. Brincadeira, ele é maravilhoso mesmo. Mas vamos lá para a história, gente. Aqui
a gente acompanha a história de 3 amigos, né? Na verdade, da Kathy, a personagem principal, e de seus 2 amigos, Tommy e Ruth. E bom, eles vivem em um internato na Inglaterra chamado Hailsham. E ele é narrado pela Kathy, né, em primeira pessoa. E o que a gente sabe sobre ela logo no começo é que ela é uma carer, uma cuidadora. E ela vem sendo uma cuidadora há 11 anos. E aí ela vai contando as lembranças dela de infância, juventude e explicando um pouquinho, né, o que é ser uma cuidadora. E tudo parece normal, né? Uma cuidadora de quê? Não sei, né? Quando na infância dela dos amigos no internato. Ok. No entanto, eles não são jovens normais, não são crianças normais, né? E esse é o spoiler que eu tava falando, que não é um spoiler, né? Tá na sinopse, eu acho, de qualquer... Aqui atrás do livro não tá falando, mas eu acho que na sinopse, quando você vê online, tá falando. Eles são clones, criados com a única finalidade de doar os seus órgãos. Então, eles não têm família, né? Não nasceram de uma mãe, né? Não entendem o conceito de família, eles moram nesse internato. E eles são clones, eles estão ali simplesmente para, né, quando tornarem-se adultos, doar os seus órgãos vitais. Então, assim, gente, já começa desse jeito. Então, esse é o choque, né, principal. Esse é o choque do livro, é o choque da distopia. Porque não tem nada muito horripilante acontecendo nas páginas, né, nas memórias da Kathy. Não tem nenhum tipo de abuso, assim, mais, né, como a gente fica chocado vendo em outras distopias, né, coisas horrorosas acontecendo. O abuso aqui é que eles são clones criados para doar órgãos, mas durante, né, a história, as lembranças, as memórias da Kathy, a gente vê que eles eram até, assim, muito bem cuidados nesse internato. Então, o internato, Hailsham, né, é um lugar muito bom para as crianças. Elas têm aula, né, elas estudam, elas brincam como crianças normais, elas fazem projetos de arte, elas têm seus grupinhos, amizades, né? É tudo muito cotidiano, como se você estivesse lendo uma história de crianças no internato, até mesmo órfãos, né? Mas apesar disso, apesar delas serem crianças normais, né, assim, não são crianças normais, mas vocês entenderam. Apesar do comportamento delas ser normal, apesar delas terem as suas próprias personalidades, por exemplo, a Kathy, ela é mais quieta. O Tommy, ele sofre bullying, ele tem temperamento. Um temperamento, assim, né, volátil, apesar dele ele ter um coração enorme, né? Ser uma pessoa muito boa, uma criança muito boa, muito gentil, ele tem um temperamento, ele sofre bullying. Aí tem a Ruth, que é como se fosse a líder do grupo, mais popular, e ela também ama os amigos, mas é meio como se fosse uma menina malvada, assim, tipo, sabe, aquela popular que faz bullying com os próprios amigos e os amigos têm medo dela, como se fosse isso. A Kathy, como eu falei, ela é mais quieta, mais reservada. Dá pra ver que ela lida com a Ruth, assim, a melhor amiga dela, mas ela tem um pouco de medo de confrontá-la. Enfim, apesar da gente não saber muito sobre a Kathy, no decorrer do livro a gente não vê muito a personalidade dela, né? A gente vê mais ela conversando com a gente. Ela expõe mais a personalidade de Ruth e Tommy e das outras crianças e dos outros jovens, enfim, à medida que eles vão crescendo. Mas apesar de tudo isso, né? Eles são diferentes porque a forma como eles se tratam, né? A forma como eles falam entre si, a forma como eles veem a vida, né? Enfim, é completamente diferente, mas é de uma sutileza impressionante nesse livro. O Ishiguro que ele consegue trazer essas crianças, esses clones, tendo uma vida, entre aspas, normal neste internato, mas ele conseguiu remover das crianças o que todos nós temos,
né? Esse sentimento de pertencimento que nós temos, de que viemos de uma mãe, de um pai, mesmo que a gente não conheça nossa mãe, nosso pai, né? Ou que eles tenham morrido, a gente sabe que a gente veio de um ser humano. E essas crianças aqui, elas são, né? Elas brincam, elas estudam, elas fazem bullying, elas vivem a vida delas, mas elas são perdidas. Elas não sabem de onde elas vieram. Apesar de... A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre o entendimento, a compreensão das crianças em relação a elas serem clones, né? E o propósito da vida delas. Mas enfim, ele conseguiu representar, né? Descrever essas crianças e como se fosse de uma sutileza incrível, que ele consegue descrevê-las com essa mistura, essa mescla de crianças que brincam, né, estudam, enfim, e clones. Então, como eu já usei essa palavra milhões de vezes, mas é de uma sutileza incrível, porque te toca profundamente, te comove de uma forma, e durante o livro inteiro, porque o livro inteiro você lê, né, você tá lendo pensando, nossa, essas crianças, elas vão crescer, vão ter as cirurgias delas lá e depois vão morrer, né? Mas é muito triste porque, como eu disse, elas são crianças. E crianças fazem o quê? Crianças sonham, né? Principalmente. Sonham assim, o que eu vou ser quando crescer. Elas vivem conversando sobre isso. Ah, pra onde que eu vou? Ou pra não sei pra onde, pra esse tal lugar. Vou ser isso, vou ser aquilo. Elas sonham com isso. Eu lembro de quando eu era criança, né? Eu sonhava que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo, que eu ia casar, ter filhos... Eu sonhava com o meu casamento, enfim. A gente sonha, né? Até hoje nós somos... Não sei se vocês também... Mas eu vivo sonhando com o futuro. Então, assim, é muito triste ler isso e saber que nada vai se concretizar. Então, tem até um momento aqui, né? Eu não sei se eu já falei isso, mas essas crianças, elas têm... os professores, né? Acho que chama de... instrutores, né, que ficam lá nessa Realshan, nesse internato, cuidando delas. Aí eles chamam de Miss Emily, Miss Lucy. Não. A principal, que é como se fosse a diretora do internato, é a Miss Emily. E a Miss Lucy é uma das... eu esqueci o nome agora, porque eu li em inglês, esse é o problema, né? De ler em outra língua, porque aí eu tenho que ficar traduzindo tudo na minha cabeça. Mas é como se elas fossem instrutoras mesmo, de arte, de estudo, enfim. E tem um dado momento aqui que uma dessas instrutoras começa a abrir os olhos das crianças, né? Vou ler pra vocês. Tá na página 79 aqui dessa minha edição, tá? Página 79. Excuse me. Eu não vou ler, aqui. Tá na página 79, e aí eu acabei traduzindo, né, assim, a minha própria tradução, tá? Eu fui lendo, fui escrevendo aqui nesse arquivo do Word pra poder ler pra vocês essa parte, né, que eu achei, assim, sensacional. Eles estão lá todos conversando na sala, as crianças, daí a Miss Lucy, né, eles percebem que ela tá, assim, um pouco estranha com eles, um pouco sem paciência. Eu acho que eles estão nesse momento aqui, eu acho que eles estão lá fora, brincando, tá chovendo, uma coisa assim. Daí a Miss Lucy olha pra eles e diz, né? Eu sei que vocês têm a melhor das intenções, mas está tendo muita conversa desse tipo. Eu escuto o tempo todo. Foi permitido que acontecesse e não é certo. Se ninguém vai falar com vocês, eu vou. O problema, como eu vejo, é que os foi dito e o que não foi dito. Já contaram a vocês, mas nenhum realmente entende. E eu me arrisco a dizer, algumas pessoas estão felizes em deixar dessa maneira, mas eu não. Se vocês vão de fato ter vidas decentes, então vocês têm que saber de tudo. Nenhum de vocês vai à América. Nenhum de vocês vai ser um artista de cinema. E nenhum de vocês vai trabalhar no supermercado, como ouvi algum de vocês planejando outro dia. Suas vidas já estão decididas por vocês. Vocês serão adultos e antes de serem velhos, antes de atingirem a meia-idade, vocês começarão a doar os órgãos vitais.
Para isso que cada um de vocês foi criado. Vocês não são como os atores que vocês assistem os vídeos. Vocês não são nem mesmo como eu. Vocês foram trazidos a este mundo com um propósito e todo o seu futuro já foi decidido. Vocês deixarão Hillsham em breve. E o dia que vocês começarão a se preparar para a primeira doação não está longe. Então, assim, lembrando que fui eu que falei isso aqui, tá, gente? Na edição em português não tá desse jeito, não. Mas basicamente isso. Isso, quando eu li, nossa, isso me tocou profundamente, porque as crianças todas escutaram isso assim. Tá, a gente sabe disso, mas por que parece um choque? Por que... E outra coisa, por que mesmo sabendo de tudo isso, a gente ainda sonha, né? Então, foi isso que a Miss Lucy falou. E aí a Kathy conta isso pra gente, ela que tá contando a história. E aí ela vai escrevendo, né, assim, o que ela, como adulta, como ela via, né, como ela viu essa situação, como ela vê como adulta o que aconteceu com criança, que agora ela entende algumas das coisas. Mas aí ela fala uma coisa interessante, ó. Página 81. Tommy achou... Eles estavam aqui conversando... ela e o Tommy conversaram sobre isso, né? O amigo dela. E eles conversaram sobre essa fala da Miss Lucy pra eles. Aí ela fala assim... Tommy achou que os guardiões tinham, ao passar dos anos em Hillsham, cronometrado cuidadosamente cada coisa que eles nos contavam, para que fôssemos sempre muito jovens para entender a última informação dada. Claro, olha isso. Eles cronometraram, e você percebe isso no livro inteiro, que eles cronometraram o momento perfeito de ir contando, né, e dando essas informações. Vocês são clones, vocês vão doar seus órgãos. Mas no momento que eles pareciam que eram muito novos para entender, mas estava lá na cabeça deles. Eles sabiam que era, mas nunca tinha caído aquela ficha. Então, né, eles tinham cronometrado cuidadosamente cada coisa que nos contavam para que fôssemos sempre muito jovens para entender a última informação dada. Claro que nós entendíamos em algum nível, então a informação estava na nossa mente sem que a examinássemos de fato. Então eles tinham aquela informação lá, né, mas nunca tinha caído a ficha, eles nunca tinham sofrido com aquela informação, ou então eles não tinham tido um momento de... né, não lucidez, eu não sei, até me foge a palavra, mas um momento assim, aquele momento da caída da ficha mesmo. Caramba, eu sou um clone, eu não posso sonhar. Então eles não paravam, tipo, quero trabalhar num supermercado. Mas eu não posso, que eu sou um clone, eu só vou doar meus órgãos. E aí entrar, talvez, numa depressão, uma coisa do tipo. Então é como se os instrutores, né, guardiões, essa é a palavra. Os guardians, eu acho. Os guardiões, eles tinham esse controle, né, das crianças para não ter uma... Que imagina, você tem um internato de clones, crianças que têm sentimentos, né, têm emoções, percebendo que vão morrer cedo e que só estão nesse mundo para poder doar os órgãos, né? Enfim. Então é muito triste, é de uma tristeza, assim, que é até difícil colocar em palavras. Você consegue espelhar este livro com a nossa realidade também. Então, muita gente vive a vida, né, sabendo que vai morrer. Sabendo que não importa o que faça, né, vai morrer. E aí acaba tendo esse sentimento sem esperança nenhuma da própria vida. Achando que, porque eu vou morrer, porque no final das contas todo mundo vai ser poeira, né? A gente vai voltar pra poeira, né? Como na Bíblia, né? Enfim, a gente vai voltar pra de onde viemos. Então quer dizer que a gente não tem nada para que viver. Então é nisso também que a religião é tão importante, né? A gente sabe que se você tem uma religião, você sabe que você tá aqui na Terra porque Deus te colocou aqui e esse é o seu propósito, servir a Deus, amar a Deus e servir a Deus, obedecer a Deus. E você tá aqui porque Deus mandou. Então, suck it up, né?
Vive a sua vida, Deus mandou você estar aqui, então você vai viver a sua vida da melhor forma possível, obedecendo a Deus, amando as pessoas, sendo uma pessoa honesta e seguindo os princípios, né? Mas aqui nesse livro, eles vivem sem um propósito. O propósito é doar os órgãos, mas eles não têm, é como se a vida deles não pertencesse a eles, né? E a gente consegue tirar muita coisa daqui. Até quem também tem uma religião, né? Todo mundo passa por depressão, momentos de tristeza, momentos de pra que eu tô aqui, momentos de dúvida. Então isso acontece com todo mundo. Mas eu me vi muitas vezes aqui nessas crianças, né? E o fato delas não poderem ter uma vida normal assim, não poderem ter uma vida, na verdade, porque tudo que elas fazem, a forma que elas comem, que elas se alimentam, tudo isso, tudo que elas fazem é para elas ficarem saudáveis. Então, os próprios guardiões, os instrutores, eles vivem falando para elas, ó, se vocês forem ter relação com alguma pessoa, se cuida, né? Enfim, não tenha com qualquer um, porque você pode ter doença. E a doença vai ser o quê? Ruim, porque se você ficar doente, você não vai conseguir doar. Ou então, se você doar, você pode morrer mais rápido, você pode completar. Eles usam a palavra completar, não morrer. Você pode completar mais rápido, né, o seu ciclo. Você pode nem chegar na sua quarta doação, na sua terceira doação, porque você vai completar antes. Então, seja saudável. Eles comem para poder serem saudáveis, para poder doar os seus órgãos. Então, tudo tem esse propósito de doar o órgão. Você não tem uma autonomia da sua vida. Você não está vivendo a sua vida por você. Você está vivendo a sua vida para poder dar os seus órgãos, enfim, para uma outra pessoa que precisa. Uma pessoa de verdade, porque afinal de contas você é um clone criado apenas para isso. Eles também foram esterilizados? Não sei a palavra, mas eles não podem ter filhos, né? Então, os guardiões também, durante a vida inteira deles, falam, vocês não podem ter filhos, né? Eles crescem sabendo que não vieram de uma pessoa, que não podem ter outra pessoa, não podem ter um fruto do amor, um casamento, enfim, eles não podem, né, ter o que as pessoas que eles veem na televisão, nos vídeos, nos filmes, têm. Então imagina, mas eles nunca passam do aceitar, né? Eles aceitam aquilo. Acho que foi cronometrado perfeitamente para eles lidarem com tudo isso de uma forma tranquila. E o livro inteiro é assim. Eu não quero dar muitos, né, detalhes, mas as discussões aqui até sobre de quem eles foram clonados é muito interessante. Foi uma das partes fortes, assim, do livro, essa questão das possíveis pessoas que eles foram clonados, né? Porque eles foram clonados de alguém, claro, mas aí a ideia mais próxima que eles têm de uma família, de uma mãe, é a pessoa da qual eles foram clonados. Então, aqui na página 137 eu também acabei traduzindo para vocês. Na 137, eu acho, deixa eu ver. No capítulo 12, na página 137, eles dão uma ideia aqui dos possíveis, né? Possíveis são as possíveis pessoas que eles foram clonados. Então, sempre que eles saem, eles ficam à procura de alguém que parece com eles. Então, olha só, a ideia básica por detrás da teoria dos possíveis era simples e não provocava muita discordância, já que cada um de nós foi copiado de alguma pessoa normal, deve ter, para cada um de nós lá fora, um modelo vivendo sua própria vida. Isso significava, pelo menos em teoria, que você poderia encontrar a pessoa da qual você foi modelado. Por isso que quando você estava lá fora, nas cidades, shoppings, cafés, você ficava atento para os possíveis, seu e dos seus amigos também. Então imagina, gente, você tá assim no shopping, saindo num momento que você pode ter, porque eles não têm uma vida normal, eles estão nesse internato, lá para as tantas eles saem do internato e vão para um outro lugar, mas eles vivem controlados, né, como clones, eles não podem fugir e ter uma vida normal lá fora. A única coisa que eles podem ser são cuidadores. E aí o que a gente sabe é que a Kathy está sendo uma cuidadora há anos. E quando você é cuidador, você não é doador. Quando você termina de cuidar, aí sim você vira doador. Então a Kathy, né, enquanto ela tá contando esse livro, contando essa história aqui pra gente, narrando o livro pra gente, a gente sabe que ela ainda não começou a doar. Mas enfim, tô sentindo que eu tô falando demais já. Eu quero que vocês leiam esse livro porque é sensacional. Quem gosta de distopia vai amar. Quem não gosta também pode ser que
ame, porque é uma distopia diferente. É como se é uma ficção científica, mas nem tanto. Eu achei mais filosófico do que qualquer coisa. E até um pouco assim, não terror, mas tem umas partes meio assustadoras não. Não são partes assustadoras, mas tem uma vibe meio, né? Dá um medo aqui, um terrorzinho em alguns momentos, que você fica com um pouquinho de medo assim olhando pra trás, mas nada demais, não é um terror. Só que eu acho que é tudo tão sinistro, sabe? O livro é sinistro que, enfim, te deixa um pouquinho, né, com medo. Mas é espetacular, gente, é sensacional. Ai, eu sei que eu já falei essa palavra 1000 vezes, mas é de uma sutileza impressionante. O Ishiguro é brilhante. Esse cara, quero ler tudo que ele já escreveu, assim, na vida dele, gente. Vocês não estão entendendo. Eu vou sair agora, mais tarde, para comprar livro com o Gabriel. E eu tô me segurando aqui para não comprar os outros livros dele, porque, cara, que incrível. Na verdade, eu acho que nem vou. Eu vou comprar os próximos 2 livros do projeto, né? Que é o da George Eliot, O Moinho à Beira do Rio Floss, e o Jane Eyre, da Charlotte Bronte. Mas eu tô com vontade de comprar mais livro dele, porque que livro impressionante. Muito obrigada, Gabriel, por ter, né, me indicado esse livro. Quando eu falei pra ele, eu amo distopia, ele falou, você já leu Never Let Me Go? Não Me Abandone Jamais. Aí eu falei, não, ele... O que você tá fazendo? Você tem que ler esse livro, que é espetacular, e é mesmo. Enfim, gente. Vocês precisam ler esse livro. Se vocês já leram, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dele, tá? Se vocês não leram, leiam e depois vem aqui e comenta o que vocês acharam. Mas é imperdível. E é isso. Nos vemos então no próximo vídeo do próximo livro, tá? E que será no final de abril, porque o 1º, janeiro, fevereiro, março, abril, é final de abril, vou colocar o vídeo. Tô em dúvida agora se é George Eliot ou Charlotte Bronte, mas eu acho que é George Eliot, mas nos veremos no próximo vídeo, vamos deixar por aí. Então é isso, gente. Muito bom, leiam, vou deixar aqui embaixo caso vocês queiram adquirir o livro da Amazon, tá? O link pra vocês. E é isso, muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.